noite. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigada por nos deixar adorar este tempo, Senhor. Estivemos ocupados com muito tempo, mas neste momento queremos adorar o Senhor em paz. Assuma o controle de nosso corpo e pensamentos. Também perdoe nossos pecados. Queremos adorar com um coração puro, Senhor. Abra nossos corações e lábios para louvar. Se quem tem coração duro e difíceis, toque-os com suas mãos e conforte-os, Senhor. Agora comece a adorar. Leve-nos até o fim dos tempos. Obrigada por tudo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o céu com Cristo. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é seu fruir, perdão aqui, na terra, ao mar, por onde for, com o Senhor, é seu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é seu fruir, perdão aqui, na terra, ao mar, por onde for, com o Senhor, é seu ali. Em pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta boa ao rio, é seu ali. Com Cristo em mim, oh aleluia, oh aleluia, assim é seu fruir, perdão aqui, na terra, ao mar, por onde for, com o Senhor, é seu, oh aleluia, oh aleluia, assim é seu fruir, perdão aqui, na terra, ao mar, por onde for, com o Senhor, é seu ali. Amém. Vamos louvar sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas
louvar. Bondoso amigo. Com bondoso amigo e Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nos não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou. Derramou precioso sangue para nos purificar, pois em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Aflição e paz, vamos louvar. Se passa mais doce me deres gozar, se dura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, o ser teu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu, meu Senhor, o mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu
Senhor. A vinda Senhor do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vamos louvar chuvas e bênçãos. Depois deste louvor, a Edna vai orar por culto. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças do céu obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, o Senhor. Dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque é santo, adoramos ao Senhor, porque é digno de ser adorado, é digno de honra e de glória. Nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, sempre o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, tem bons planos para nós. Muito obrigada. Senhor, estamos vivendo um tempo diferente. A Tua palavra diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós certamente lamentamos esse tempo em que estamos afastados, mas mesmo assim confiamos e agradecemos ao Senhor, porque somos o Teu povo e o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, Deus, a ficar firmes na fé, que cada casa seja uma igreja que Te louva, que Te adora, que Te ouve, que se esforça para Te obedecer. Agora o pastor vai pregar, ele vai falar com a boca dele, mas nós vamos crer que é o Senhor falando. Nós vamos ouvir a Tua voz, e a Tua voz é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Deus, nós ainda Te pedimos, Senhor,
Congrega-nos de novo, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Seja na nossa casa ou na tua casa, queremos ouvir o Senhor, ouvir a tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos cura, que nos dá direção, que nos liberta. Senhor, queremos ser tocados pelo teu Espírito. O teu Espírito toca o nosso coração, o teu Espírito quebranta o nosso coração. Muito obrigada por mais esta oportunidade de cultuar ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Abençoa cada família que está participando deste culto. Provê nas suas casas o que cada um necessita, seja o material, seja o espiritual. Oh Deus, o Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o nosso dono. Para tudo, Deus, nós dependemos do Senhor. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia, 2 Samuel 6, 20 até 22. 2 Samuel 6, 20 até 22. Portanto, Davi, para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a entrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem peso se descobre um vazio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai, a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Agora, nós queremos ouvir Tua palavra, Senhor. Abre nossos corações. E, Senhor, nos revela a Tua vontade, Senhor. Nós queremos ouvir, nós queremos conhecer mais, Senhor. Senhor, nos ensina. E, Senhor, tema Teu Espírito. Nós precisamos Tua sabedoria para entender Tua palavra, Senhor. Senhor, fica conosco, nos ajuda. E também abençoe as crianças, Senhor. Elas também precisam Tua bênção. Se Deus não fica com eles, Senhor, então eles não podem viver pela Tua vontade, Senhor. Abençoe cada um de nós, abençoe as crianças. E, Senhor, protege os idosos também, Senhor. Especialmente, nesse momento, nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesses dias, estamos lendo Samuel. Vocês estão lendo bem? Todo mundo está lendo? Então, semana passada, nós olhamos, Deus escolheu Davi. E continuamente, 11, vamos olhar depois o que aconteceu com Davi. Vamos revisar. Acho que vocês já leiam, mas vamos revisar. Saul foi rejeitado por Deus e Deus escolheu Davi. Saul abandonou a palavra de Deus. Ele azia pela sua vontade, pelo seu pensamento. Por isso, Deus rejeitou ele. Saul tinha interesse outra coisa do que outra coisa. Não é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por causa do medo, ele sacrificou ele mesmo. Ele não esperou sacerdote. Saul não era sacerdote, mas ele fez. E Deus ordenou para Saul: destrói Amaleque totalmente.
mas ele sobrou rei de Amaleque, Agag, e também os bois bons, melhores, ovelhas. Ele não fez, ele não obedeceu a Deus. Ao contrário, Davi aceitou a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ele fez a vontade de Deus, não seus próprios pensamentos. Davi jejuou, orou por sua criança, mas Deus não permitiu. Ele morreu, aquela criança morreu, mas Davi não murmurou. Davi aceitou a vontade de Deus. E sempre a vida dele, Saul, queria matar Davi. Mas Davi reconheceu, Saul era ungido por Deus. Por isso ele nunca vingou. Ele tinha duas chances duas vezes, mas ele não fez nada. Além disso, Davi matou um jovem, quem tinha matado Saul. Por isso, Deus escolheu Davi, não é Saul. Para sermos usados por Deus, nós precisamos abandonar nosso pensamento, nossa vontade, nosso plano e obedecermos a Deus, a vontade de Deus. Não há nada melhor do que obediência. E depois, Davi lutou contra Golias. Então, Davi derrotou ele, venceu. Por isso o povo de Israel gostou mais de Davi do que Saul. Então, Saul tinha ciúme de Davi e ele queria matar Davi. Mas Deus enviou para Davi Jonatas, Mical e sacerdote Aimeleque. Jonatas deu um sinal para Davi para fugir de Saul. E Mical também enganou os mensageiros, seu pai, Saul. E sacerdote Aimeleque, ele deu pão e espada também. Então, como assim? Através deles, Deus protegeu Davi. Enfim, Davi fugiu para os filisteus. E um dia, Israel fez uma guerra contra os filisteus. Mas Deus parou. Deus impediu que Davi participar daquela guerra. Porque Davi era hebreus mesmo. Então Davi voltou para as terras terra dos filisteus. No entanto, enquanto Davi e seus homens foram à guerra, Amaleque capturou todas as mulheres de Davi e seus homens. Não tinha nada. Então os homens reclamaram a Davi. O que aconteceu conosco? Por que isso aconteceu? Reclamaram. Então Davi, naquele momento, consultou a Deus. E Deus permitiu. Então Davi seguiu e derrotou. Davi e os seus homens derrotaram. E eles devolveram todas essas coisas. E naquele dia, naquele momento, Israel ainda estava guerreando contra os filisteus. Enfim, Israel perdeu. Os filhos de Saul morreram. Até Saul também foi gravemente ferido pelos flecheiros. Enfim, Saul morreu. Então os filisteus cortou a cabeça dele e pendurou, colocou no muro.
Depois, Jabes Gileades, eles conheceram, eles souberam disso, e eles pegaram o corpo de Saulo e eles se sepultaram. Até aqui é 1 Samuel. E agora 2 Samuel. Saulo morreu. Por isso, Davi se entristeceu muito. Davi lamentou sinceramente a morte de Saul e Jonatas. Por isso, Davi fez um poema, hino de arco. Davi se entristeceu por causa da morte de Saul. E Davi disse: Saul era valente. Mas pensa, por que Davi se entristeceu? Na verdade, de fato, parece Saul era o inimigo de Davi. Saul queria matar Davi até que ele morreu. Na verdade, o último momento, ele voltou para sua cidade. Mas se Davi não tivesse fugido para os filisteus, Saul continuaria a perseguir Davi. Se não tivesse guerra entre os filisteus e Israel, Saul não teria parado de seguir Davi. Saul estava perseguindo Davi ainda, mas ele ouviu uma notícia. Agora os filisteus subiram para atacar Israel. Por isso, Saul voltou. Depois, Davi entrou aos filisteus. Por isso, Saul não conseguiu seguir mais. Mas ainda Davi se entristeceu por causa da morte de Saul. Por quê? Nós não entendemos bem. Por que ele fez? Saul era inimigo dele. Então, inimigo morreu. Isso é uma notícia boa. Mas para Davi, isso é uma notícia tão triste. Por quê? Davi reconheceu que Saul fosse ungido por Deus. Deus escolheu Saul também. Davi sabia disso. Para Davi, a vontade de Deus é mais importante. A vontade de Deus era mais importante do que sua situação, suas circunstâncias. Mesmo que essa situação fosse sofrimento para Davi, mas ele, Saul, era escolhido por Deus, ungido do Senhor. Por isso Davi se entristeceu a morte dele. Davi sempre pensou a vontade de Deus, não em sua situação. O que Deus pensa, o que Deus acha, ele sempre tentou disso. Parece. Isso é confissão de Paulo, semelhante. Paulo confessou assim, apóstolo Paulo confessou assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Até eu morrer, não importa. Importante é a vontade de Deus, o plano de Deus. Se a vontade do Senhor for feita, não me importo. Eles confessaram assim. Não olharam sua situação, circunstâncias. Eles olharam a vontade de Deus, o plano de Deus. Essa pessoa, esse homem é o povo de Deus. O povo de Deus pensa sempre a vontade de Deus primeiro. Não olha a si mesmo. Isso é tão importante. Então,
Se nós somos o povo de Deus, então nós também precisamos pensar primeiro a vontade de Deus, o reino de Deus, do que nossa situação. Depois, agora Saulo morreu. Então, Davi perguntou a Deus: "Ô Senhor, posso subir numa cidade de Judá?" E ele subiu Hebrom. Então, lá, Davi se tornou um rei de Judá. Não é rei de Israel, rei de Judá, uma tribo. Então, Davi se tornou um rei de Judá. E para Saul tinha um filho, o nome dele é Isbosete. Então, na verdade, Saul tinha um comandante do exército, o nome dele é Ner. E Ner tinha um filho, o nome dele é Abner. Então, Abner fez Isbosete, o rei de Israel. Abner fez. Então, agora assim, Saul morreu, mas Isbosete era o rei de Israel e Davi era o rei de Judá. Separado. E Israel, pois, separado. Mas Davi ainda não queria lutar contra Isbosete. Mas aquele, Abner, ele começou a lutar. Por isso, esse grupo e grupo de Davi lutaram. E através naquela guerra, uma pessoa morreu. O nome dele é Asael. Ele era o irmão de Joabe. Joabe era comandante de exércitos de Davi. E Asael morreu, mas os soldados de Davi venceram. Eles mataram 360 pessoas, mas aqui soldados de Davi, entre soldados de Davi, só 20 pessoas morreram. Então, agora, Davi venceu. Mas nessa parte, Isbosete, aconteceu um problema entre Isbosete e Abner. Tinha uma discussão. Num dia, Abner coabitou com concubina de Saul. Então, Isbosete perguntou: por que você dormiu com concubina do meu pai? Então, Abner estava brava. Por isso, ele voltou para Davi. Deixou Isbosete e ele veio para Davi, rendendo. Mas Joabe matou Abner. Joabe matou Abner sem que Davi soubesse. Davi não sabia, mas Joabe matou sozinho ele. Por quê? Porque ele antes matou seu irmão, Asael. Depois, Davi maldiçoou Joabe. Repreendeu Joabe. E ele se entristeceu a morte de Abner. Na verdade, Abner também, o inimigo, parece inimigo de Davi. Se não tivesse Abner, então, aqui Isbosete não conseguiria se tornar o rei de Israel. Somente Davi se tornou o rei de Judá. Não aconteceria uma luta. Mas por causa dele, lutaram. Ele queria matar Davi também. Mas quando ele morreu, Abner morreu, Davi se entristeceu. Por quê? Porque Abner
era valente, guerreiro. É guerreiro de Israel. Davi sempre tinha interesse. Como Deus acha? Não importou o que ele fez por mim, para mim. Abner me atacou, mas isso não importou para Davi. O que importou para Davi? O que Deus pensa sobre isso? O que Deus acha sobre isso? Ele sempre pensou assim. Sempre pensou assim. Não olhou ele mesmo. Sempre olhou a Deus. A Deus. Enfim, Isbosete também morreu. Davi nunca atacou Isbosete. Mas aconteceu um problema, Isbosete e Abner. Por isso Abner se rendeu a Davi. E Abner, que se opôs a Davi, morreu. E Isbosete também morreu. Através de capitães de tropas. Recabe e Baanã. Eles mataram Isbosete. Então agora desapareceu o rei de Israel. Israel não tinha rei. Só Davi. Mas Davi ainda era o rei de Judá, não em Israel. E Davi ainda nunca lutou, nunca tentou para ser o rei de Israel. Para Davi tinha muitas dificuldades, problemas, mas ele nunca tentou se tornar o rei de Israel. Mas Deus fez todas essas coisas. Deus fez Davi rei de Israel. E quando Davi se entristeceu a morte de Abner, todo Israel reconheceu: Davi é o nosso rei. Davi é rei de Israel. Todo Israel reconheceu. Então agora Davi se tornou rei de Israel agora, com certeza. Depois Davi lutou Jebuseus e venceu. Então Davi crescendo em poder cada vez mais. Segundo Samuel 5:10. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém. Davi crescendo cada vez mais. Crescendo em poder cada vez mais. Segredo foi que Deus ficou com Davi. Ele não fez. Ele não agiu pela sua vontade. Ele sempre consultou, perguntou, depois obedeceu. Um momento ele só esperou, mas toda a situação foi resolvida. Por quê? Deus fez todas essas coisas. Deus ficou com Davi. Então, Davi crescendo em poder cada vez mais. Depois Davi derrotou os filisteus também. O Senhor deu a Davi em detalhes a estratégia da guerra também. 5:23, 24. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir arraial dos filisteus. Amém. Deus preparou todas essas coisas. Davi, você vai fazer assim. Você faz isso, esconde, espera. Agora vai lá. Se você ouvir, ele está marchando, então você agora ataca. Deus tem uma maneira exata. Por isso Davi ganhou uma vitória. Assim, Davi e Israel crescendo. Cresceu.
Todas as coisas aconteceram por Deus. E depois, agora, Davi se tornou rei de Israel. E Davi derrotou, tirou seus inimigos. E depois o que Davi fez? Davi levou, trouxe a arca de Deus. Na verdade, até agora, a arca de aliança, a arca do Senhor, ficou na casa de Abinadab. Antes, os filisteus roubaram e depois eles se devolveram. Mas os de Bet-Semes, eles olharam a arca da aliança e eles morreram. Muitas pessoas morreram. Por isso eles tinham medo. Então enviou para Kiriat Jearim. E Kiriat Jearim guardou essa arca da aliança na casa de Abinadab. Então por 20 anos a arca da aliança ficou da casa dele. E agora Davi tentou trazer naquela aliança. Então Davi, como trouxe? 2. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Amém. Todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. 30.000. Davi foi com 30.000 pessoas. E com todo o povo que tinha consigo. Ele foi. Uma multidão. E 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Amém. Então assim, Abinadab tinha 2 filhos, né? Aiô, ele pegou em frente e Uzá ficou atrás. E Davi ainda usou num carro novo. Então Davi fez bem. Ele tentou o seu melhor. Mas 5 e 6. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tambores e pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacum, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Amém. Com toda sorte de instrumentos de pau e faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros, com símbolos. Muitos instrumentos, né? Davi trouxe, está louvando, cantando, mas carregando num boi. Por quê? Por que Davi fez assim? Isso foi a vontade de Deus, a maneira de Deus? Isso não foi a maneira de Deus. Por que Davi fez assim? Porque antes os filisteus fizeram. Os filisteus carregaram a arca da aliança, as vacas. E agora Davi usou os bois. Mas, com certeza, Deus disse, somente o descendente de Coate, ele é levitas, né? Só eles podem tocar, mover esses materiais. E Josué também, quando eles marchando, caminhando, sempre os sacerdotes carregaram nos ombros deles. Somente sacerdotes nos ombros deles.
Nunca usou comboio, vaca. Somente os filisteus, porque os filisteus não conheceram nada, não sabiam nada. Eles gentios. Mas israelitas, o povo de Israel, tinha que saber qual é a vontade de Deus, qual é a maneira de Deus. Portanto, enfim, os bois tropeçaram. E Uzá tocou. Então Deus feriu ele e ele morreu. Por causa disso, Davi contristou. Ele estava feliz, mas Uzá morreu. Os bois tropeçaram. Davi também não entendeu. Então, Davi enviou a Arca da Aliança para Obed-Edom. Mas ele ouviu uma notícia. A Arca da Aliança só ficou 3 meses. Mas aquele dia, aquela casa foi abençoada por causa da Arca da Aliança. Pensa, na verdade antes, a Arca da Aliança ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Mas Obed-Edom por 3 meses. Só apenas 3 meses. Mas naquela casa foi abençoada por causa da mesma Arca da Aliança. Então, Davi percebeu, Deus também quer. Isso é a vontade de Deus. Então, Davi tentou de novo para trazer a Arca da Aliança para sua cidade. 12. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom e a cidade de Davi. Amém. Agora, eles não usaram bois. As pessoas levaram mesmo. E quando a Arca da Aliança voltou na cidade de Davi, ele ficou tão feliz e recebeu muito bem. 13 até 15. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Amém. Davi dançava. E todo Israel estava feliz. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, a presença do Senhor. Por isso eles estavam felizes. Então, Davi estava dançando com todas as suas forças. Não é só levemente, pergunhando, não. Davi dançava com alegria, felicidade. Mas teve uma pessoa que não agradou disso. 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém. A esposa de Davi, Mical, é filha de Saul. Ela não estou feliz. Ela não se alegrou. Ele está olhando pela janela. Então ela não saiu. Todo Israel estava feliz, mas ela não. De qualquer forma, Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas. Depois, Davi deu um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas para todos os povos. E eles voltaram. E agora Davi voltou para abençoar a sua casa. 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saía a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se
se descobre um vazio qualquer. Amém. Mical censurou Davi. Mical censurou. Obviamente, Davi não foi como rei. Não estava. Não teve dignidade de rei. Ele não fez bem. E todo mundo, rei está dançando. Pode ser de um bar. Mas, Davi, com certeza dançava com todas as suas forças. Não foi gentil, mas Davi fez. E agora, Davi disse uma coisa importante. 21, 22. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Amém. Amém. Davi estava perante o Senhor. Davi estava perante o Senhor. Davi fez para o Senhor. Por causa do Senhor. Certo? Davi era rei de Israel. Guerreiro, valente. Mas agora, nesse momento, Davi era o servo de Deus. Um servo de Deus. Davi confessou: Deus me escolheu a mim antes do que teu pai, a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Davi sabia claramente como ele poderia se tornar rei de Israel. Isso não é minha capacidade. Ele já sabia, confessou. E ele agora ficou perante do Senhor, perante o Senhor. Isso é tão importante. Hoje, nós estamos diante de quem? Nós estamos diante do Senhor mesmo ou nós estamos diante de outras pessoas? Deus é nosso rei ou nós subordinado? Eu estou tentando dar uma satisfação para quem agora? Para agradar a Deus ou para agradar outras pessoas? Pode ser minha família, meu amigo, meu irmão, meu chefe. No meu caso, eu estou dirigindo nessa igreja, mas o que eu estou fazendo? Propósito, a vontade, minha vontade é para agradar a Deus ou para agradar a vocês. Se eu estou fazendo para agradar a vocês, eu não sou pastor. Minha vergonha, isso é perante do Senhor, perante o Senhor ou perante pessoas. Antes, quando eu era jovem e adolescente, sempre antes de comer alguma coisa, oramos para agradar a Deus, para agradecer. Então, antes de comer, sempre orou. Para orar, ajunta a mão, abaixa a cabeça e fecha os olhos. Então, assim, se eu orar assim, todo mundo perceberia. Ele está orando, ele está cristão, ele é cristão. Antes
Desculpa. Eu achei que isso é vergonha. Isso é vergonha. Então, eu não orei assim. Eu finge. Não está orando. Rapidinho. Minha oração não é para Deus. Porque naquele momento eu estava diante das pessoas. Isso é errado. Davi dançava diante de Deus. Porque Deus é verdadeiro rei dele. Mas Mical censurou, criticou. Porque ela estava diante das pessoas, diante do povo de Israel. 11. Nós estamos vivendo diante do Senhor. Estamos diante de Deus, mas ainda estamos preocupados com a forma como os outros vão pensar de nós. Nós estamos diante de Deus, mas ainda achamos que meu cargo, minha posição social, isso é mais importante. Ou, se Deus nos fala alguma coisa, nós já estamos prontos para obedecer. Como um neto faz gracinha na frente de seu avô. Por que Davi fez assim? Porque Davi sabia. Deus deu todas essas coisas. Ele com certeza sabia, reconheceu. Por isso, Davi dançava. Ele não pensou outras coisas. Ele pensou somente em Deus. Nós mesmos. Se nós reconhecemos, sabemos o que Deus fez por nós, nós também fazemos como Davi tinha feito. Vamos nos lembrar. Nós estamos diante de quem? Se nós fizermos qualquer coisa, mas nós precisamos fazer como nós estamos diante de Deus. Nós precisamos lembrar, Deus é nosso rei, Deus é meu rei, Deus é meu dono. As crianças, nenedinhos, não pensam outra coisa. Eles sempre olham sua mãe, só sua mãe. Nós mesmos precisamos olhar só a Deus. Só Deus. Não é o mundo, não é meu amigo, minha família. Importante, mas mais importante é o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa em mim. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Nós estamos diante do Senhor. Não esquecemos disso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Davi sabia. Ele se tornou o rei de Israel, mas tudo foi feito por causa de Deus. Por causa da bênção de Deus. Ele sabia. Por isso ele dançava com toda a sua força. Por quê? Se ficar com Deus, ele ganha todas essas coisas. Se não ficar com Deus, ele perde todas essas coisas. Ele sabia disso. Nós também sabemos, aprendemos, Senhor. Então nós também queremos fazer como nós estamos diante do Senhor. Senhor, nos dá misericórdia e nos ajuda. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
esta historia cantando así. Cristo en la cruz fue muerto por mí. Con esta historia cantando así. Cristo en la cruz fue muerto por mí. Con esta historia cantando así. Cristo en la cruz fue muerto por mí. Con esta historia cantando así. Cristo en la cruz fue muerto por mí. Amém. Agora vamos orar, apegando a palavra de Deus. Senhor, nós não queremos esquecer, estamos perante o Senhor. E Senhor, abençoe essa igreja, abençoe Malásia, abençoe cada um de nós. Vamos orar juntos.
Senhor, nos dá misericórdia, Senhor. Nós queremos seguir a vontade de Deus, Senhor. Nós estamos diante de Deus, Senhor. Nós não queremos esquecer disso. Então nós queremos fazer qualquer coisa como nós estamos diante do Senhor. Senhor, nos guarda, nos olha e nos ajuda, Senhor. Nós somos fracos, precisamos da tua ajuda. E nesse dia, essa pandemia está passando, demorando, Senhor. Então muitas pessoas não aguentam, Senhor. Nos dá misericórdia, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Nos dá misericórdia e nos dá tua bênção. Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Senhor, nós precisamos da tua mão. E também, Senhor, abençoe essa igreja. Essa igreja precisa ser usada por Deus, Senhor. Essa igreja, primeiro, ouvir a tua voz. Teu plano, Senhor. Nos revela a tua vontade. E, Senhor, faça a tua vontade com essa igreja. E abençoe a Malásia, Senhor. Eles também, tudo está fechado. Em frente, atrás, do lado. Mas ainda eles esperam. Porque Deus está vivo. E Deus olhando eles. Então, nós ainda não perdemos uma esperança, Senhor. E abençoe eles. Abençoe cada um de nós também, Senhor. Os irmãos da igreja está passando difícil, Senhor. Abençoe, dá misericórdia, Senhor. Nos dá tua bênção, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora para sempre. Amém.